Então, bora ver aí algumas maneiras de aplicar CSS aqui no dentro do React, né? O CSS ele é bem tranquilo de trabalhar, não é muito diferente do que você já deve conhecer. As mesmas maneiras, né? Importando arquivo, CSS inline, enfim. Bora começar aqui então com CSS inline, né? Que é um pouco mais simples da gente ver, não precisa importar nada. Eu vou estilizar esse Olá Mundo aqui. Como que funciona? Até o atributo é o mesmo, né? Style. A diferença é que a gente vai fazer uso de chaves aqui, né? E a gente vai ter a ajudinha do editor, se você estiver utilizando o VS Code, para mostrar, né, as propriedades aqui. Qual que é a grande diferença do CSS quando ele está sendo utilizado inline aqui, ou como um objeto JavaScript, que a gente vai ver também a seguir? Ele não pode ser da forma que ele é escrito as propriedades no CSS mesmo, separadinho por traço e a letra sim. Ele tem que ser em camel case, porque o JavaScript não vai entender esse tracinho aqui. E aí tudo que se for escrever aqui então, dentro do inline, né, ele tem que ser em camel case. Toda vez que tiver a palavra ela for composta, né, a propriedade CSS ela for composta de duas palavras, você vai fazer o uso de camel case ao invés do tracinho aqui. Essa aqui é a grande sacada. O resto é tudo igual, né? Então vou colocar um vermelho aqui pro fundo desse cara. Ele já altera aqui bonitinho. Se eu quiser trocar a cor dele, é a mesma coisa. O nome sempre vai ser o mesmo. A questão mesmo é a questão do camel case, né? Mas o nome continua sendo o mesmo. Então, tudo aqui certinho, bonitinho. Font size, por exemplo, não vai ser separado, né? Vai ser camel case. Posso passar entre aspas 14 pixels. Esse é outro detalhe. Como é uma string, né? Você não pode deixar ele solto assim, ele vai dar erro. Tem que passar entre aspas, né? No CSS a gente não precisa usar aspas para passar a cor, 14 pixels, por exemplo, aqui, né? Não precisa usar aspas, mas aqui a gente tem que usar, senão ele não entende. Aqui ele funciona bonitinho. Deixa eu colocar um pouco maior aqui, por exemplo, 40 pixels, beleza? Se eu não quiser passar a palavra, né, inteira, eu posso só passar um número, que vai ser a mesma coisa, ele vai converter esse valor aqui para pixels, certo? Basicamente isso, style, abre duas chaves e coloca os seus valores aí. Outra maneira de a gente fazer também é eu criando uma constante, uma variável aqui, né? Por exemplo, styles, e aí eu posso fazer, né, vários estilos aqui dentro desse objeto. Por exemplo, vou criar uma chave aqui, container, que vai ter um background color 333 e vai ter um padding de 20. Vou passar só um número aqui, ó, 20. Eu vou ter uma chave aqui para título, que vai ter um font size 60 e um font family sem serif. Opa, sans serif. Beleza. Vou apagar aqui, deixar vazio esse cara. Deixa eu apagar tudo, na verdade. Beleza, criei esse cara aqui. Não estou fazendo uso dele ainda. Agora eu vou usar. Outra maneira também é dessa forma aqui, né? Eu criar um objeto com os valores aqui e aí eu saio usando de que maneira? Por exemplo, na minha div, eu quero usar somente os estilos que vão estar dentro do objeto styles, apenas o container, ou seja, ele vai aplicar na minha div essas duas estilizações aqui, somente do carinha chamado container. Ele aplicou o fundo e aplicou também o pad. Vou colocar uma cor aqui branca, né, para a gente conseguir enxergar melhor. E aí dentro do meu H1, por exemplo, eu quero aplicar o outro que tem ali, que é o meu title. Aí ele vai aplicar o font size, o font family e a color bonitinha. Essa é outra forma de utilizar o CSS sem ter que criar um arquivo, né, CSS de fato, apenas aqui com o próprio JavaScript, né? Então essa é outra maneira aqui da gente fazer também. Ele aplica tudo certinho como você quiser. Lógico que isso acaba tendo algumas restrições, né? Não é o CSS verdadeiro, né? Você não vai conseguir fazer tudo que o CSS faz, mas é outra maneira de você estilizar aí os seus elementos. Agora a gente vai ver o verdadeiro CSS, né? Como a gente pode fazer. Então vou apagar esses caras aqui, beleza? E vou criar um arquivo aqui chamado styles.css.
Vou passar aqui uma classe para essa div chamada container. E aí você viu um detalhezinho aqui, né? Class name ao invés de class, que seria a palavra que é usada no HTML, né? Para dar uma classe a um elemento. Por que class name e não class? Porque a palavra class, ela já é uma palavra reservada do JavaScript para a gente criar classes, assim como a gente está fazendo aqui em cima. Então, para não dar esse conflito, né? Para não dar esse erro, a galera do React fez essa sacada aí de mudar o class aqui do HTML para class name, né? Quando você for utilizar aqui dentro do JSX. Então, né, só tem que lembrar disso, né? Ao invés de usar class, usa class name, que ele vai aplicar normal. Se você vir ver esse cara aqui, ele vai estar com class container e não class name. Ele faz essa conversão, então pode ficar tranquilo. E aí, aqui a gente faz o quê? Container, mesma coisa. Passar aqui 363, padding 40 pixels, você vai ver que vai aplicar legal. Vou aplicar diretamente na tag aqui, para você ver que funciona certinho. A color FFF, beleza, só isso aqui já está ótimo. E aí, beleza, não aplicou. Por que não aplicou? Porque a gente não importou esse arquivo CSS aqui dentro. Ele não está sendo importado, ele não tem como saber em quem que é para ele aplicar. Então, style.css, somente import, não precisa nomear nem nada. Que a gente resolve, styles, tem um S no final, né? Lógico. E aí, ele importou aqui bonitinho. Se eu quiser trocar mais alguma coisa para você ver. Sem serif, salvei, trocou. Essa aqui é a outra maneira de utilizar CSS dentro do React. Então, é basicamente isso. A gente viu aí três formas de estilizar os nossos componentes, seja importando o arquivo CSS, ou como criação, né, do objeto JavaScript com os estilos, ou diretamente aqui em inline, né? Basicamente isso. Bora aí para a próxima aula para a gente aplicar mais ainda esses conhecimentos.